Boa tarde. Que alegria retornar a esta casa irmã, que alegria retornar a Portugal, que alegria rever amigos que fizemos nesta última década, em que temos a felicidade de retornarmos a este país, que nos acolhe sempre com tanto amor e com tanto carinho. Que a nossa tarde de hoje possa ser envolvida, preparada e ao sairmos daqui levarmos conosco a convicção de que nós temos um papel único e intransferível frente a nós mesmos. A nossa palestra não consiste e não consistirá em revelação, tampouco em algo que os amigos já não saibam. Não estamos aqui para inventar a roda e nem a descoberta do fogo, e sim para falarmos de assuntos que há muito caminham conosco e ainda temos grandes dificuldades de colocá-los em prática, como, por exemplo, o amor. Somos capazes de erguer um prédio imenso, somos capazes de cortar o transatlântico em menor espaço de tempo, somos capazes de fazer muitas coisas que o intelecto humano nos permite, mas às vezes não conseguimos perdoar a um irmão. Às vezes não conseguimos nos colocar no lugar dos outros. Somos capazes de entender muitas coisas. Lei da relatividade, física quântica, a nanotecnologia e por aí vamos. Mas às vezes, quando vemos um irmão caído na rua, passamos de lado, como Jesus já nos conta na parábola do samaritano. Vemos ainda, em pleno século XXI, conflitos, guerras. E quando falamos de conflitos e guerras, logo imaginamos de uma nação para com a outra. Não! Muitos lares, muitas casas, é um campo de batalha. Verbal, comportamental, gestos. Quando falamos de guerras, nós já logo imaginamos de uma região para com a outra, de uma nação para com a outra, de uma religião para com a outra. Não! Estamos falando dentro de um mesmo casamento, dentre irmãos consanguíneos, dentre parentela próxima. Tudo isto para dizer o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Nós passamos pelo mundo e, por vezes, exigimos do mundo o que o mundo não tem condições de nos oferecer. O mundo, como nós o conhecemos, à luz do Espiritismo, o Consolador prometido, o Consolador redivivo, nos convida a uma revolução íntima. Tivemos a Revolução Industrial. Para os que têm um pouco mais de idade do que eu, vão acompanhar a evolução que tivemos na tecnologia até chegarmos hoje aos telemóveis. Mas precisamos também acompanhar agora a revolução dos sentimentos, que é a mais difícil dentre as revoluções. Mudar intelectualmente é fácil. Mudar costumes é difícil. Transpor montanhas, superar desafios, aprender com os erros, não é para todos. As universidades do mundo podem nos ensinar muitas coisas,
Mas uma universidade não nos ensina a amar. Não nos ensina a nos colocar no lugar do outro. Os nossos hospitais, os nossos médicos e a nossa farmácia estão preparadas para cuidar do nosso corpo. E agora somos convidados a cuidar do nosso espírito. Enquanto existe uma drágia, um remédio, uma medicação que vai aliviar o meu incômodo, não existe um remédio para o orgulho. Não existe uma injeção contra a vaidade. Não existe um medicamento contra o egoísmo. E estamos percebendo, como o próprio José Manuel já nos informou, o mundo está se transformando. Os valores estão se transformando. Feliz o espírita que lê e toma para si a mensagem. Porque fazem quase 200 anos que nós temos a informação de que o mundo está se transformando. O mundo não continuará a ser o que nós o imaginamos. Muitos até imaginam, a terra está perdida. A violência aumentando, a criminalidade aumentando. É verdade que muitos desses números estão a aumentar, mas é verdade também que nós nunca tivemos tantos espíritos comprometidos consigo mesmo, reencarnados ao mesmo tempo como nós temos agora, tendo as suas últimas oportunidades. Nesta grande escola, a qual fazemos parte, já compreendemos que o esforço é tudo. Ninguém evolui simplesmente por vir na casa espírita. Ninguém evolui simplesmente por ler um livro espírita. Ninguém evolui por vir no trabalho de desobsessão, participar de um curso. Digo-vos mais, ser espírita na casa espírita é muito fácil. Aqui nós temos o aparato espiritual, o apoio, as palavras encorajadoras, o abraço da espiritualidade maior. O problema é quando saímos daqui. O problema é quando somos convidados a nos defrontarmos com os desafios da vida. Principalmente aqueles desafios que apelam aos nossos corações. São nestes momentos que somos mais convidados a viver o Evangelho. Falamos com muita frequência em nosso dia, eu preciso de Jesus. Muito bem, nós precisamos de Jesus. Mas já observamos também que Jesus precisa de nós? Já observamos que da mesma forma que aqui chegamos, em busca de um colo espiritual, existem muitas pessoas querendo o mesmo da nossa parte lá fora? Já observamos que por vezes ficamos uma vida toda na condição de necessitados espirituais? Já observamos que por vezes chegamos aqui dentro sempre a pedir algo? Solução para o problema conjugal, solução para as enfermidades, solução para os problemas das mais variadas ordens. E já observamos também que quase nunca nos colocamos à disposição da espiritualidade dizendo assim: Senhor, que queres de mim?
Já observamos que por vivermos sempre em sintonia com o que acontece no mundo, nós somos extremamente bem informados do que acontece nos 4 cantos do mundo e poucas vezes damos espaço para uma ligação mais direta com o mundo espiritual? Acompanho a guerra na Rússia, na Ucrânia, acompanho as mortes na faixa de Gaza, acompanho o primeiro-ministro que caiu, acompanho a alta do cabaz, acompanho isto, acompanho aquilo, e já observamos que ao acompanharmos o mundo, perdemos a pouca fé e a pouca esperança, porque são tantas notícias ruins ao mesmo tempo que é impossível eu ter esperança assistindo o noticiário no Brasil ou em Portugal. Não há. Só há notícias, é morte, é desemprego, é inflação, é não sei o quê. Como nós vamos passar por este mundo, que por si já é difícil? Todos aqui que são casados sabem das lutas do casamento. Os que aqui, à feição de mim, têm filhos pequenos, sabe os desafios de colocar um filho ao mundo? Fácil é fazer o filho, difícil é educá-lo. Qualquer um pode pôr um filho no mundo, mas formar um homem de bem como um filho e uma mulher de bem é para poucos. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Então, quando nós começamos a adentrar na casa espírita, e a casa espírita vai começando a nos mostrar um novo horizonte, nós também não podemos ficar muito pacífico, não. Porque aquele que é muito pacífico na evolução, a evolução é igual comboio, avião, tudo está evoluindo. Tudo. Nós vemos a evolução a nível intelectual, porque é o que está à vista. Mas está havendo também, muito superficialmente aos nossos olhos, uma transformação de valores. E eu vejo nós, os espíritas, falarmos de boca cheia sobre o mundo de regeneração. Mas comigo sempre penso, se o mundo de regeneração for daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos, eu já serei um espírito regenerado para viver no mundo de regeneração? Porque segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, vai nos falar que o mundo de regeneração é onde os espíritos têm renovadas forças para enfrentar as suas deficiências. Ele não fala que será um mundo feliz, nem tampouco um mundo perfeito, mas o espírito terá novas forças para enfrentar. Por vezes nós falamos que o mundo está perdido, mas todos os dias continuamos com a mesma mentalidade. Ora, quem está incomodado muda, por que nós continuamos sendo quem somos? Nós não mudaremos o mundo, nós não mudaremos o mundo, não mudaremos o outro, mas podemos nos modificar. A mensagem do Espiritismo é uma mensagem que tem um fundo que nos convida à transformação, não pela obrigatoriedade, mas pelo esclarecimento. Vai nos esclarecendo. Sabemos que nem tudo conseguiremos. Nem todas as montanhas das imperfeições serão transplantadas de um lugar a outro. Temos esta consciência, temos esta compreensão. Mas há muitas pequenas coisas em nosso dia que nós podemos fazer. Quando nós passamos por um hospital, qual que é o nosso olhar? Se é que observamos que estamos passando diante de um hospital. Lembramos de fazer uma prece pelos internados?
pelos doentes? Quando passamos diante da cadeia, da prisão, qual o olhar que nós temos para aqueles que cometeram um equívoco perante a lei e já estão pagando os seus crimes? Quando nós vemos no noticiário que um político roubou, lesou, desviou, qual o nosso olhar perante ele ou ela? O meu olhar continua a ser aquele que eu trouxe do passado, ou eu já consigo ter um olhar espírita perante os problemas humanos? Até onde o Espiritismo já adentrou na forma de sermos, de falarmos e de pensarmos? Essa reflexão, ela é de foro íntimo. A pessoa que está sentada ao meu lado não pode fazer uma avaliação a meu respeito. Tanto quanto eu não posso fazer perante a pessoa ao meu lado. A vida passa muito depressa. Penso que todos concordam comigo. Os anos passam muito depressa. Daqui a pouco, a realidade nos aguarda do outro lado da vida. Somos viajores do universo. Nós não somos de Portugal, do Brasil, nós estamos em Portugal. Nós não somos daqui. Nem do planeta Terra nós podemos dizer que ficaremos pela eternidade. Hoje estamos no planeta Terra. Amanhã poderemos ser convidados para outras moradas da casa do Pai. Hoje eu estou em comunicação com aqueles que eu digo que eu amo, mas do outro lado também há muitos que eu deixei quando aqui reencarnei. E nós vamos compreendendo que a vida é uma grande escola, mas o aluno rebelde, rebelado contra a ordem, ele não tem os olhos para ver. E comumente diz assim: a felicidade não foi feita para mim. O filho da vizinha não dão os problemas que o meu filho dá. O casamento do meu familiar é mais feliz do que o meu. E assim nós vamos criando construções e alimentando pensamentos que enfraquecem a nossa própria felicidade. Quando somos crianças, para nós a maior alegria é brincar. E uma criança não pergunta a outra: qual a sua religião? Não olha a cor da pele, não pergunta a sua nacionalidade. Nós vamos crescendo e vamos fazendo a vida ficar mais chata. É preconceito, pré-julgamento, pré-condenação, sabemos de tudo. Quando gostamos de uma pessoa, estendemos um tapete no chão. Quando não gostamos, não presta. Temos pesos e medidas diferentes conforme o gosto perante a pessoa. E assim a vida passa por nós. E vamos chegar do outro lado da vida, espíritas que somos e que fomos, conhecedores de que a vida continua e de que o rico e o pobre do mundo espiritual é aquele que mais amou, mais perdoou, menos guardou ressentimentos, mágoas. Sabemos que da vida não levaremos nada. Não sei em Portugal, às vezes aqui o caixão tem gaveta. No Brasil ainda não há. Não há como levar um carro. Não há como levar uma casa, uma aplicação. E hoje já se fala até em criptomoeda. Olha que chique. Não há como levar. Não tem como. Tudo que temos aqui, fica aqui.
Mas o que eu amealhei pelo esforço, vai comigo. As virtudes, as amizades, os momentos em que eu soube promover a felicidade no outro. Olha que conceito bonito o Espiritismo nos ensina. Fazermos os outros felizes e sentirmos felicidade fruto da felicidade alheia. Quantas vezes nós promovemos a felicidade nos outros? Se eu perguntar quantas vezes promovemos a raiva nos outros, nós temos muitas. Mas e felicidade? E nós, se pararmos para analisar, promover a felicidade do outro é ter recurso financeiro ou não. Eu não preciso de dinheiro. Porque muitos poderiam dizer assim, eu não faço nada porque eu não tenho dinheiro. Não. Fazer a felicidade do outro não precisa de dinheiro. Não precisamos de recurso. Mas o egoísmo, por vezes, nos convida a ver a nós. Queremos mundos e fundos dos outros. E quando somos convidados ao trabalho do amor, às vezes nos falta um pouquinho. Se nós desencarnarmos hoje e planearmos a nossa volta futura, ninguém se transforma simplesmente porque desencarnou. Os conflitos íntimos persistirão. O que eu não faço agora, farei no futuro. Não sabendo quando será esse futuro e em quais condições serão o meu futuro. Quando eu convivo com o que eu tenho, a vida tem outros olhos. Quando eu passo a observar as pequenas situações da vida, a vida passa a ter outro significado. Quando eu passo a viver em função da correria da vida, da agitação da vida, de tudo que a vida me envolve e não paro, respiro, faço uma prece, um evangelho no lar, não me coloco a modificar os meus pensamentos, é muito difícil vencermos espiritualmente. É muito difícil vencermos espiritualmente sem o maior cuidado perante a nossa espiritualidade. Não é em relação à espiritualidade do outro. Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, fazia uma comparação. Um pássaro possui duas asas, a da moralidade e a da espiritualidade. Quando um pássaro não tem uma asa, ou a sua asa é deficiente, o seu voo quase não existe. Assim também, diz Emmanuel, é a comparação com a nossa evolução. Temos a asa da espiritualidade e a asa da intelectualidade. E hoje, quando lemos um livro, temos a oportunidade de analisar, refletir, observar como têm sido os voos que temos dado nesta existência. Há pouco, José Manuel falou a respeito de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, tetraplégico, cego. No final da vida, tinham que colocar um saco de areia sobre o peito pelas dores que ele tinha. Quando ele ia numa casa espírita fazer palestra, aquilo já chocava, já chamava a atenção. Era um homem de 1,91 m, por isso
gigante deitado. O gigante não é pelo trabalho dele, mas é porque era literalmente um homem alto, bem mais alto do que eu, 1,91 m, numa cama ortopédica. E quando ele se punha a falar e a palestras dele no YouTube, as pessoas se envergonhavam. Porque ele falava da vida com amor, com esperança, com otimismo, realçando a grandeza da vida. Ele, tetraplégico, cego e com dor. E as pessoas que não tinham nada disso estavam ali reclamando da vida. Mas como é que pode? É uma contradição. Era para ele, o tetraplégico, estar reclamando da vida. Mas quem estava reclamando da vida era o perfeito. É o que não tinha nada fisicamente. É aquele que estava em boas condições. Um dia, ele indo embora do convívio com o Chico, Jerônimo diz assim para o Chico: muita paz. Chico olhou para ele e disse assim: Jerônimo, corta o Z, muita pá, muito trabalho. Quem não quer trabalho espiritual vai chegar do outro lado conforme o esmero daqui. O nosso esmero, a nossa dedicação é o que vai avaliar para onde nós vamos do outro lado da vida. É igual o aluno de uma escola. Aquele que leva tudo na brincadeira, ele não vai ter nota sequer para passar num curso básico de qualquer coisa. Por quê? Porque ele levou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos brincando. Dormia na aula, fazia piada com o professor, não estava nem aí. Então nós já podemos ter uma ideia, o que vai ser o meu futuro? Que eu sou aqui, simples assim. Como será a minha próxima encarnação? Uma continuidade desta. Uma continuidade natural. Recordemos o conceito deixado por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, à luz do Espiritismo. Céu e Inferno, que neste ano completa 160 anos. Os espíritos não se transformam simplesmente porque mudou de domicílio espiritual. Tem pessoas que dizem assim: André, eu não vejo a hora de eu desencarnar para poder do outro lado da vida não passar, não sentir o que estou passando ou sentindo aqui. É um pensamento que nós temos que ter muito cuidado, porque por vezes o sofrimento no mundo espiritual é pior do que o daqui. Há uma dor que poucas vezes sentimos aqui e que todos os espíritos que dizem que sente do outro lado é terrível. Dor consciencial. No Livro dos Espíritos há um conceito muito curioso que diz assim: quando o encarnado soube aproveitar a sua encarnação e tem lucidez o suficiente para poder acompanhar o cortejo do corpo, é-lhe dada esta oportunidade em tributo ao corpo que lhe foi oferecido. E Chico Xavier tinha um grande casal de amigos, o Chico já residindo em Uberaba, e numa outra cidade do Triângulo Mineiro, Araguari, o Chico tinha um casal, tio Urbano e Dona Ondina. Conheci tio Urbano, desencarnou com mais de 100 anos de idade. Dona Ondina não a conheci. Quando fui as primeiras vezes fazer a pomadinha que eles realizavam todo mês de abril em Araguari, ela já havia partido. Ela era uma mulher muito dinâmica, muito para a frente da sua época. Ela, junto com a família, instituíram um centro que tinha uma creche. Todos os dias tinham atividades. Ela era uma mulher extraordinária. Quando ela visitava o Chico, ela era quem mudava as páginas quando o Chico psicografava. E quando ela desencarnou, o Chico saiu de Uberaba e foi a Araguari em homenagem a ela, a amizade
que eles tinham. E Chico Xavier tinha uma vidência extraordinária ao ponto dele não tirar carta de condução por não saber o que era espírito e o que era encarnado. Ele não sabia diferenciar quem era um e quem era outro. E enquanto estavam carregando o caixão, o Chico estava vendo ela em espírito. E ela um pouco triste. E o Chico, procurando reconfortá-la, diz assim: Dona Ondina, é natural que a senhora esteja um pouco triste. Está deixando o convívio com a família, está deixando o convívio com os amigos. Agora é uma nova forma de vida, com outras responsabilidades, com outros deveres. Depois que o Chico falou tudo o que falou, eles estavam conversando pensamento a pensamento. Só o Chico, ou se tivesse um outro médium vidente, estaria vendo ela ali. E ela falou ao Chico assim: Chico, eu não estou assim pela ausência temporária da família, nem das atividades da associação espírita, nem do convívio com os amigos, porque eu compreendi ao longo de uma vida espírita que este momento chegaria para mim. O que me entristece, Chico, é que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter trabalhado mais. Às vezes em que eu fui ao centro espírita, eu poderia ter ido com mais amor. Eu poderia ter sorrido mais. Eu poderia ter assistido menos novela, menos telejornal, menos televisão e feito ainda com mais amor o que eu fiz. É isto que me entristece. Então essa dor consciencial é algo que nós precisamos já ir trabalhando. Mas não é só ir trabalhando, porque nós por vezes, quando eu desencarnar do outro lado da vida eu vejo o que eu faço. É um direito que temos. Mas o preço a se pagar é muito alto. O preço a se pagar é muito alto. Nós temos o direito de fazer tudo. Paulo já não nos dizia que o plantio é livre. Podemos plantar macieira, laranjeira. Mas se eu plantar espinheiros, a colheita é proporcional. Eu não posso retornar no tempo e plantar diferente do que eu já plantei. Não posso. Não posso voltar a ser uma outra pessoa do que eu fui há 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, já passou. Mas eu posso perfeitamente aprender com os erros, me perdoar, ter humildade de pedir perdão para aqueles que eu ofendi. André, mas e se a pessoa já desencarnou? Como pedir perdão? Pela prece. Senhor, em dado momento da minha vida, com determinada pessoa eu agi. Hoje eu sei, Senhor, que eu agi por orgulho, por egoísmo, eu prejudiquei a pessoa, eu poderia ter tido uma outra reação. Senhor, não posso voltar, mas eu estou procurando por este pedido sincero, porque os espíritos sabem quando nós somos sinceros ou não. Eles sabem. Eles sabem quando o pedido parte de um coração que está realmente querendo a transformação. E pela prece, pela oração, nós temos a felicidade de irmos recompondo. Outra forma daqueles que nós prejudicamos no antanho, em ver a nossa modificação pelas ações do nosso presente. A nossa maior defesa precisa ser as nossas ações no hoje. Não é por palavra, é pelo gesto.
E os Espíritos vê quem somos e a luta que estamos fazendo para nos transformar. Os Espíritos não esperam que nós sejamos uma pessoa radicalmente transformada, porque é desumano eu pedir para uma pessoa ser o que ela não é. É desumano. E os Espíritos sabem disto. Mas os Espíritos também vê se nós estamos empenhados ou não na transformação. Eles sentem. Eles acompanham. André Luiz vai nos informar no extraordinário livro No Mundo Maior, com Calderaro, que o pensamento tem forma, cheiro e cor. Quando a pessoa mente, muda a cor da sua aura. Quando a pessoa faz qualquer coisa de certo ou de errado, tem nuances na aura da pessoa. O pensamento, ele projeta um cheiro. Imagina um pensamento de caridade, o cheiro, o perfume que não tem. Imagina o crime, o cheiro que não tem. Então nós temos aprendido com os Espíritos, que os Espíritos não precisam ficar 24 horas ao nosso lado para saber quem somos e o que fizemos. Não precisam. Porque a nossa situação espiritual fala por si. O que fomos e o que fizemos. Quando nós adentramos a porta do centro espírita, os Espíritos sabem qual a nossa real intenção daqui estarmos. E dão conforme o que merecemos. Não é conforme o que pedimos. Muitos chegam na casa espírita e querem a solução para os problemas. E se viessem a solução para os problemas, na semana seguinte não voltaríamos. Porque é exatamente o problema que nos mantém à procura do equilíbrio. Por vezes, chegamos na casa espírita querendo a solução para o problema, mas queremos a solução que parta dos Espíritos, que eu não me esforce, que eu não me dedique, que eu não faça nada, eu quero que tudo venha deles. O que acontece quando um pai e uma mãe dá tudo de mão beijada para um filho? Ele não sabe o valor de comprar um carro, ele não sabe o valor de comprar uma casa, ele não sabe o valor da manutenção. Por quê? Porque recebeu tudo fácil. E lá no Brasil nós temos um ditado que diz assim: quem recebe tudo fácil vai. Não adianta receber. Aprendeu? Não aprendeu. Então apoia. Mas não dê tudo fácil, porque Deus não dá tudo fácil para nós. Quando nós vemos a figura de Chico Xavier, nos apaixonamos por aquela personalidade doce. Ele não conseguiu tudo aquilo porque era bonito. Não, mas pelo esforço de encarnações a fio. Nós seremos Chico Xavier, quem sabe daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. E o mais bonito é que o tempo está em nossas mãos. Se vai ser mais rápido ou mais demorado, depende de nós. Não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende dos Espíritos, depende de mim, de cada um de nós. E assim nós vamos passando pela nossa abençoada encarnação. O nosso objetivo aqui, no encontro de hoje, desta tarde, é realçarmos que nós podemos fazer mais e melhor do que já fazemos. É realçarmos que tiveram muitos espíritos preparando a nossa encarnação. E nós, os espíritas, com o conhecimento que temos, estamos entrando muito na faixa do negativismo, do pessimismo. Os bons espíritos estão tendo dificuldade de estar ao nosso lado, pela forma que pensamos e agimos na atualidade. Outro dia um espírito diz assim: muitos espíritas querem bons espíritos em seus lares. Só que quando nós chegamos lá, está ligado no canal de notícia 24 horas por dia. Um brigando com o outro, um falando mal do outro. Como é que nós vamos permanecer num lar deste? Eu quero os bons espíritos, mas eu quero eles do meu lado para assistir notícia. Assistir uma novela,
ficar ali 30 minutos, 1 hora, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Como é que nós vamos chegar do outro lado da vida melhor? Como é que nós vamos, efetivamente, aproveitarmos o nosso encontro com a espiritualidade maior? Então, nosso convite é termos a ideia precisa do papel que está em nossas mãos. Vamos mudar o mundo? Reitero, não vamos. Vamos acabar com a desonestidade do mundo? Não vamos. Mas já chegou o momento frente a nós mesmos de procurarmos fazer, pegar o conhecimento do Cristo e falar: Senhor, o que queres de mim? Como eu posso colaborar, contribuir na construção deste mundo mais justo? Que a figura excelsa de Jesus nos abençoe, nos ampare, enchendo o nosso espírito de ânimo para enfrentarmos os desafios com o olhar de um aprendiz e não passando pelas dificuldades da vida, lamentando-as, injuriando-as, diminuindo o porquê comigo e não comigo, e que possamos sair daqui e ser um pequeno foco de luz, um pequeno foco de paz, um pequeno referencial de boa vontade, para que os amigos espirituais, através de uma intuição, de um pensamento que nos chega, de uma palavra que pronunciamos, de um olhar de consideração, possa promover a construção efetiva de um mundo melhor, começando por cada um de nós, com o que podemos dar, com o que podemos fazer nesta elaboração de um mundo mais justo, de um mundo verdadeiramente regido pelos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e todo sempre. Muita paz a todos.